Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live agora às 20 horas. Estamos transmitindo para 3 canais: Suno Research, Thiago Reis, Professor Baroni. Vamos conversar sobre futuro aqui. A mesa ela não é de futurologia, mas ela é de perspectiva. Não tem mandiná, mas tem analista e tem eu representando você, as suas perguntas. Então você pode ficar à vontade, manda aqui no chat nos nossos diferentes canais as suas perguntas. Vamos falar sobre 2022. O que o ano que vem reserva para os investimentos, falando de ações, né, pensando nesse mercado específico, e também fundos imobiliários. A gente está com uma equipe aqui daquelas, ao meu lado, o Thiago Reis, o patrão, está aqui comigo, então seja muito bem-vindo, Thiago. Beleza, Greg, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Nos acompanhando também aqui, ainda quem está em casa, é o professor Baroni, nosso especialista de fundos imobiliários. Boa noite, professor Baroni. Veio de Goiânia para São Paulo. Direto, você veio de Goiânia hoje? Direto. Não, cheguei ontem à noite, mas tivemos um evento hoje de fundos imobiliários e já estamos aqui. Legal. Tá ao afiado, vivo e a então. cores. Afiadíssimo. Legal. O pessoal do evento deu uma já deu uma lustrada. Legal. Veio de Goiânia, dormiu na rodoviária mesmo. Dormiu no ponto do Uber. Emoção. E temos convidados externos hoje também, pessoal. Quem está aqui com a gente na mesa é o André Batti. André, seja muito bem-vindo. Boa noite também. Um dos maiores especialistas de fundos imobiliários do Brasil. Depois a gente vai terminar fazendo uma queda de braço com o professor Baroni aqui. A gente pode fazer uma aposta, inclusive. Pode. É um derivativo disso. Pode. Seja bem-vindo. Tem derivativo de aposta de Copom, né? Por que não? Pois é, aposta é aposta, né? Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite e vamos brincar aí com o futuro. É isso aí. E o nosso outro convidado, ele está remoto, mas está com a gente aqui na nossa TV, é o Tio Uli. Tio Uli, seja muito bem-vindo. Boa noite. Fala, galera. Boa tarde. Boa noite aí, professor Baroni, Thiago Reis, André Bassi. Galera, muito obrigado pelo convite. Satisfação enorme estar aqui nessa mesa de gigantes. É isso aí. Bom, é isso, pessoal. Vão mandando as perguntas para a gente vai acompanhando aqui. E eu queria começar com uma provocação. Eu vou direto para a chefia, inclusive. Pergunta, não fui eu nem eu tive ideia, me passaram aqui. Já que a gente está falando de 2022, obviamente o que vem à cabeça é a eleição, né? E a gente pode começar por isso. Todo mundo fala aqui no Brasil, reforma é uma coisa para ser tratada no começo do governo, no primeiro ano principalmente, né, que é um período da lua de mel, segundo ano no máximo, terceiro ano já fica difícil, quarto ano não tem nem o Congresso nem funciona, né? Tá todo mundo viajando. Tiago, o que você faria se fosse o Paulo Guedes nesse último ano Começou fácil. De governo? O que dá para fazer ainda para melhorar o nosso mercado? Eu acho que, vamos lá, como você falou, o último ano é um ano mais desafiador para fazer as coisas andarem, grandes reformas e tal. E é sempre difícil você falar o que faria sem saber tudo que a pessoa passa no dia a dia. E com certeza ele passa por uma série de desafios para aprovar tudo que imagino que ele gostaria. Eu tentaria terminar coisas que o mercado viria e a sociedade viria como positivas e que são possíveis de serem alcançadas. Reforma, sei lá, reforma da Previdência, tributária, essas coisas são, eu acho que, desafiadoras demais, né? Mas a Eletrobras, eu acho que tá na cara do gol ali, ir bater o pênalti e fazer o gol, sabe? Tipo, Correios, será que dá ainda? Correios eu acho que é um pouquinho mais difícil, né? A Eletrobras já foi aprovada no Senado, no Congresso, tipo, eu acho que boa parte das negociações difíceis já foram feitas. Eu acho que se acelerar, dá para sair no primeiro semestre aí, e pegaria mais umas 2, 3 batalhas dessas que estão ali na cara do gol e que eu acho que são positivas para todo mundo, né? Por exemplo, a Eletrobras tinha 6 distribuidoras no Norte e Nordeste que davam prejuízo, teve ano que deu prejuízo de 6 bi para a Eletrobras, que passaram para a iniciativa privada, né? Principalmente para a mão da Equatorial, e a Equatorial está investindo, está ampliando. Então, quando você tira da mão do Estado, ainda mais uma empresa que tem um histórico de coisas ruins que aconteceram como a Eletrobras e joga na mão da iniciativa privada numa empresa como a Equatorial que investe, que inova, etc. Eu acho que você traz um boost de produtividade para todo mundo. E eu acho que se a Eletrobras
for desestatizada, eu acredito que dá para trazer uma série de eficiências, trabalhar talvez com metade do número de pessoas ali, e essa eficiência vai para uma conta de luz mais barata, que talvez vai gerar uma deflação ou uma inflação menor, que vai pelo menos acelerar o ritmo da taxa de juros, ou pelo menos enfraquecer. Eu acho que talvez seja rápido demais trazer a eficiência da Eletrobras em 1 ano, talvez vai demorar 2, 3 anos, mas já seria um voto de confiança do mercado nessa gestão, poderia até arrefecer o dólar, né? Pô, uma injeção de otimismo ali, dar uma entrada de capital no país. E eu pegaria mais alguma outra coisa, assim. Essa seria uma das primeiras que vem na minha cabeça. Tem alguma outra, Baroni, que está na cara do gol? Acho que dá para dar algum aceno para a reforma política também, né? Uma coisa que é mais difícil de você resolver. Reforma política ano eleitoral, você acha Então, que dá? por isso que eu estou falando, mas é um bom aceno, porque você coloca todo mundo para discutir e debater. Então, é ousado, mas eu tentaria alguma coisa nessa linha. Porque você mostraria para as pessoas e para o mercado de que você tem a força de vontade. Então, como é que seria esse comportamento? Opinião, né? Não sei lá, não é muito meu foco, mas aqui fica uma coisa que eu faria. Ousada, não resolveria o problema, mas daria um aceno de que políticos, vocês não querem ir para a eleição? Então vamos começar a debater isso aqui? Vamos entrar com essa pauta? Tiuli, você leu no Diário Oficial aqui, hein? Ó, Paulo Guedes exonerado, Tiuli entrou novo ministro da Economia. O que você faria, ministro? Cara, eu seguiria esse que o Thiago falou de fazer a privatização da Eletrobras, mas, essencialmente, eu trabalharia muito acabar com a reeleição, jogar com essa arma que o governo ainda tem na mão, para tentar aplicar o máximo de reformas possíveis e ele conseguir botar um candidato dele para dar uma continuidade no governo através de outra pessoa. Você quer que Paulo Guedes demita o Bolsonaro, então, basicamente. Exatamente. Eu tenho mais uma sugestão. Depois do Tiuli, eu vou... Desculpa, Tiuli, pensei que você tinha terminado. Não, terminei. Mas eu não olho para isso na hora de investir. Eu acho que precisa deixar claro aqui, para todo mundo que está escutando a gente, que quem tem um comprometimento, tem uma mentalidade de investidor de longo prazo, não olha realmente para isso. Isso aí é só ruído, tá? Outra coisa que eu, antes de passar para você, Bate, é Bassi ou Abate? Eu sempre confundo. Os cartorários da minha cidade fecharam a matéria. É Bassi, infelizmente. É Bassi. Bassi? No original seria Bate, mas os cartorários da minha cidade mudaram. Então a gente acaba de mudar de cappuccino para cappuccino. Eu sou em Piracicaba, todo mundo tem sobrenome italiano, eu aprendi, tipo, não é Magnani, é Magnani. Eu aprendi essas manhas, agora eu tô desaprendendo, é Bassi. Queria pedir pro time de apoio da Suno pegar um cappuccino para mim. É bem por aí, cara, mas é bem por aí. Uma pizza. Mas fala, Thiago. Mas enfim, eu acho que o Brasil, cara, ele tá perdendo uma batalha, da comunicação, do public relations, né? Tipo, pô, vem aquela menina Greta lá, fica falando mal do Brasil. O Brasil do grupo do G7 é o que tem a base de energia mais limpa, né? Sim. A China é mais Rússia. Até, né? Bota a menina para ir protestar na China lá, onde é mais perigoso e onde é mais perigoso, não, onde é mais suja a energia, né? E não aqui no Brasil, que é um dos países que tem a energia mais limpa do mundo. O Brasil é um ativo verde no mundo que as pessoas estão buscando mais verde. Os investimentos em energia no Brasil, os grandes investimentos de energia, né, Baroni? Talvez, quem sabe, em fundos imobiliários. Já tem fundo imobiliário que está fazendo isso. Começou a falar mais. É solar, eólica, né? Os grandes investimentos do Brasil de energia estão... E eu estou pegando uma coisa boa, mas tem várias outras coisas boas para serem faladas que eu acho que não sei por que a gente está perdendo essa batalha da narrativa e botam o Brasil como o pior país do mundo. E tem coisas ruins, mas tem coisas boas, melhores do que vários outros países e que precisa melhorar essa comunicação. Por exemplo, acabei de te falar isso aqui. Eu acho que a Greta não sabe disso, entendeu? Tipo, ou pelo menos não fica espalhando isso. Né? E eu falo ela especificamente, mas pode ser qualquer outra pessoa. O Brasil falta um pouco dessa comunicação, né, Baroni? Provavelmente o Baroni... que lida muito com o gestor de fundo imobiliário, ele sabe, os gestores que se comunicam mais tendem a ser mais bem premiados pelo mercado que aqueles gestores que se comunicam menos ou que deixam falsas narrativas ganharem tração. Concorda, Baroni? Concordo totalmente, e isso é fato, né? A gente percebe que os relatórios gerenciais,
eles foram evoluindo, né, Bassi? Eles foram evoluindo acompanhado pelo ritmo de crescimento dos fundos. À medida que eles foram fazendo emissões, foram ficando mais populares, mais líquidos, os relatórios foram evoluindo, e aqueles fundos que perderam um pouco dessa proximidade com o cotista, eles não conseguiram entrar nessa que eu chamo de indústria 3.0 de fundos imobiliários, eles ficaram uma geração anterior. Concorda, Bassi? Sim. Mas eu queria responder exatamente a questão colocada, que é muito interessante. Cortado ali. Uma que eu tô com o tio Uli, nessa aí é ruído. A gente presta atenção nisso, mas faz parte desse ruído. E eu faria duas coisas. Independência do Banco Central, né? A boa e velha independência do Banco Central, né? O Banco Central é governo. Foi feita, né? Queria que fosse de verdade, não só formal, né? Vamos torná-la tão plena quanto possível. Foi boa. Pô, os caras estão aumentando os juros na véspera de eleição. Sim. Eu duvido que outros governos teriam feito isso. Aliás, outros governos não fizeram. E também na questão de energia, deixaria a energia cara. Nisso eu faria, acho que o inverso. Tá popular no Twitter aquela imagem de reservatório do Centro-Oeste, né? Ó, voltou a chover, estamos no período úmido, voltou a chover, estamos caminhando na direção de uma máxima de um ano atrás. Como se a máxima de um ano atrás fosse boa. A máxima de um ano atrás é horrorosa. A máxima de um ano atrás foi a que colocou a gente nessa bandeira vermelha 2. Baixar o preço da energia, que é o que todo mundo quer, provavelmente só vai colocar a gente em bandeira vermelha 2 de novo. Então, se é uma coisa que eu faria, deixaria, infelizmente, a energia cara, gerando inflação, para a gente ter a bandeira vermelha ou bandeira amarela mais frequentemente do que bandeira vermelha 2. André, eu queria continuar com você e agora fazer uma mudança para fundos imobiliários, né? Tem muita gente aqui ansiosa com fundos imobiliários. Até falei, hoje eu estava tendo uma conversa com o Vitor, que é o nosso... Ele é o CIO da Suno Asset, né? E aí, galera, entrou em história de fundos e o público é apaixonado, né? E algumas provocações que o público fez, eu queria trazer para essa conversa hoje também. E eu queria debutar esse tema com você. Faz sentido investir em fundo imobiliário olhando para um 2022 com Selic a 11%, 12%? Pergunta que não é nem minha, é de outras pessoas que estão falando, olha, com essa Selic subindo do jeito que está subindo, com essa inflação assustando do jeito que ela está assustando, né? Todo mês, toda leitura de inflação veio 0,2 acima, 0,2 pontos percentuais acima da mediana do mercado. Faz sentido? Faz sentido. História velha, mas fundo imobiliário começou tributado com a Selic acima de 14. Você consegue imaginar, Baroni, o Shopping Pátio Genópolis pagando 1,25 de renda mínima garantida tributado? Exatamente. E mal saiu, nem assim conseguiu sair. Faz 1,25, 12 meses para você ver quantos dá. Assusta, é queda e vai continuar sendo. Não é a primeira vez que juros sobe e fundo cai. Segunda, terceira, quarta vez, desde que o Brasil tem uma moeda mais ou menos estável. Queda é ruim, né? Porque subida é bom. Queda incomoda. A maioria dos bilionários brasileiros que a gente admira hoje, que a gente cita hoje, criaram seus bilhões em Brasil muito mais confusos, muito mais bagunçados do que sequer a gente consegue imaginar hoje. Na idade média desse pessoal aqui, a gente mal se lembra como é uma inflação horrível. Eu tenho 28, para mim a minha inflação horrível é agora. E teve o do governo Dilma ali também, que bateu 10%. Então, sim. Mas os bilionários fizeram seus bilhões e o Brasil 30 vezes pior. Então faz sentido sim. Bom, eu quero trazer uma outra perspectiva, né? Primeiro vamos dar alguns passos atrás. Se a gente voltasse 10 anos no tempo e falássemos tudo que ia acontecer 10 anos para frente, como você falou, a inflação seria de 2 dígitos por 2 vezes, você teria juros a 14, juros a 2, você teria impeachment, você teria um governo extremamente complexo na relação, na base política, você teria uma pandemia que ia fechar todas as economias, tudo. O que você teria feito com o seu dinheiro lá de 2011 para cá? Não, ia vender tudo e correr para as montanhas, se eu soubesse disso. Bom, nós todos aqui somos prova viva disso, de que quem está investindo nos últimos 10 anos tem conseguido aumentar o patrimônio e também aumentar a renda passiva. O André Bassi é prova viva, ele falou isso publicamente, que, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, em 2020 a sua renda aumentou 40%. Foi um ano, é estranho falar que... Não teve, foi tanto, mas teve lucro. É estranho falar que 2020 foi bom, mas recuperou tudo e ainda tive lucro. Exatamente. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que intriga um pouco é que a quantidade de investidores está aumentando.
Ou seja, saiu o boletim e nós tivemos um aumento de 30 para 40 mil novos investidores. Então, assim... Qual espaço de tempo? Um mês. Caramba! No meio dessa crise toda. Então, a impressão que eu tenho é que todo esse trabalho, e agora eu falo para o Thiago, que a gente começou ali atrás, Thiago, com 80 mil investidores, o trabalho que a gente desenvolveu, ele funciona sim. A gente está no caminho certo, sim. E tocar nesses pontos, como você está colocando, é importante para dar conforto para essas pessoas. Assim, quanto mais a gente fala, a gente também se sente confortável, e essas pessoas também se sentem confortáveis que elas estão fazendo a coisa certa. Agora, vai incomodar, vai perder um pouquinho o sono, vai achar que está fazendo a coisa errada, mas funciona sim, né? Então, assim, esse trabalho educacional, ele dá muita robustez nesses momentos de crise. Então, a gente está colhendo um fruto importante. É meio contraintuitivo você aumentar 40, 50 mil pessoas no momento de alta de juros e quedas nas cotações, só que a gente está vendo uma interpretação diferente do produto. As pessoas começaram a entender melhor, porque antigamente você jogava no Google, você mal tinha um YouTube para conseguir debater as informações de uma maneira mais objetiva e mais direta, e hoje você tem. Então, esse é um ponto que a gente não pode descartar. E finalizo aqui dizendo o seguinte, que no mercado real, na economia real, a percepção de risco está completamente diferente do que na Bolsa. Como sempre, a Bolsa acaba exagerando para mais ou para menos. E quando você olha e deriva um pouquinho mais as questões macroeconômicas, fiscais, que parecem estar muito descontroladas, a gente tem alguns números extremamente positivos, e que o mercado está ignorando, porque o mercado acaba olhando muito para frente e exagerando. Então, hoje, se eu consigo comprar um bom imóvel a $500 o metro quadrado, a $2.000 o metro quadrado, eu acho que, muito possivelmente, estará fazendo um bom negócio do ponto de vista previdenciário. Eu tenho uma pergunta para o Tiuli ali. Tiuli, se você for alocar capital hoje, você ganhou 100 mil reais aí de dividendos da Unipar aí, que vai pagar dividendos, anunciou agora. Você compraria o quê? Ações brasileiras, ações estrangeiras, fundos imobiliários, renda fixa Brasil, o que você faria? Ações brasileiras estatais. Eu acho que essa classe aí está muito descontada, mas eu vou aqui entrar nesse assunto. Tiuli, eu vou pedir para você repetir desde o começo, porque deu uma cortada. Eu compraria empresas brasileiras estatais. Eu acho que estamos descontadas, juntos, principalmente aí o Banco do Brasil. Tem uma oportunidade gigante, Sanepar também. Mas eu queria falar aqui sobre os fundos imobiliários, que aconteceu uma coisa comigo essa semana, que exemplifica por que os fundos imobiliários eles superam e muito ter um imóvel, né? Eu tenho um imóvel aqui que me paga 25 mil por mês de aluguel, e aí o imóvel estava indo a leilão. Por quê? Porque lá em 99, um cara que negociou 4 proprietários antes nesse imóvel tinha uma dívida com o Banco Rural de 10 mil reais, e essa dívida se transformou em 150 mil. O assunto foi evoluindo. Grande problema de comunicação aí que você muito bem falou anteriormente. E aí vai ter que gastar 60 mil de advogado para embargar esse leilão. Os fundos imobiliários, eles têm uma vantagem, assim como as ações, que muita gente não percebe, que o máximo que eu posso perder é o que eu coloquei. E isso parece ser muito idiota, né? Desculpa a palavra. Mas eu já tive outras situações aqui, onde uma empresa que tinha me vendido um imóvel foi à falência e o imóvel foi arrastado na massa falida. Quase perdi 20 milhões. Ou seja, a segurança que a gente tem ao comprar ativos mobiliários, ela é gigante. Só que a gente não tem vivência o suficiente para entender essa vantagem. Outra coisa que o Baroni estava falando ali, lembrou que meu pai me falou quando eu tinha 15 anos. O Brasil está em crise desde que eu tinha a tua idade. Meu pai tem 81 anos. Então, quem fica olhando para esse ruído aí no ambiente, acaba deixando de investir nos melhores momentos. Porque os preços eles se adaptaram a essa nova realidade de juros mais altos, inflação. E aí o nosso trabalho é só pescar naquele aquário que tem os peixes mais bonitos, que são as empresas mais descontadas dentro da nossa metodologia aí, né? Tiuli, eu acho que como você, também tenho dito desde que a gente fala publicamente, estatal só de graça. E agora está muito barato de fato. E quando fica barato, o pessoal não tem medo e começa a puxar os velhos argumentos de sempre. Ah, é estatal, é corrupção, é não sei o quê.
Por que dessa vez é diferente, na sua opinião? E eu imagino que seja muito parecida com a minha. Cara, não é que nem dessa vez é diferente. Dessa vez é igual todas as vezes. Vai ficar barato, Exato. o pessoal vai desesperar, não vai ter paciência e só vai dar tempo da gente acumular cada vez mais. Porque o Banco do Brasil, se eu não me engano, está retribuindo 8% do valor que eu pago nele todo ano. Então, quanto mais tempo passar, mais eu vou ter tempo para acumular mais ações. As pessoas são muito imediatistas. E você toma muito hate na internet quando você fala que hoje, por incrível que pareça, você está comprando estatal? Eu construí um storytelling baseado na minha filha, onde toda semana eu boto R$250, basicamente, lá. E eu estou comprando muita Sanepar, Banco do Brasil, Alibaba. Aí o pessoal fala, dá vontade de vomitar quando vê essa carteira, tu está destruindo o futuro da tua filha. Aí eu falo, então tá bom. Eu gosto que você se expresse aí, mas é justamente por isso que eu quero comprar, porque ninguém mais quer comprar. Exato. E Mas- provavelmente por causa disso que tá barato. Né? Exatamente. Mas vocês As estão pessoas, concordando elas têm demais. uma Todos esses facilidade, papéis que o Túlio está citando aí, eu vejo no seu Twitter a semana toda. É. Eu quero que vocês discordem. Não tem um papel que você aposta, Túlio, que você olha para esse papel e fala, olha, Thiago provavelmente torceria o nariz para ele? Cara, é difícil eu discordar do Thiago, porque ele é um mentor para mim, intelectual. Imagina. Ele abriu muitos caminhos aí para todo mundo que quer fazer conteúdo no digital. Eu não sei se ele gosta de NVIDIA, mas eu acho que dentro dessa maluquice que está virando, metaverso, processamento de Bitcoin, eu acho que a NVIDIA é a grande vencedora, porque ela está nesse mercado, mas não está só nesse mercado. Eu confesso que eu não acompanho tão de perto Nvidia, tá? Inclusive é o Alberto, que é o nosso analista internacional. O pouco que eu vi, eu gostei, mas eu, vamos dizer assim, tô mais ambientado e tá mais no meu, vamos dizer assim, no meu universo de compreensão, outras empresas internacionais, como o próprio Facebook. Então, prefiro comprar Facebook porque eu conheço um pouquinho mais. Deixa eu dar um pitaco aqui. Mudando de pato para ganso, vocês estão falando aí de estatal, tá de graça, né? Então, Tiuli, deixa eu te fazer uma provocação aqui. Veja bem, um fundo imobiliário hoje também tem um yield de 8, 8,5%. Vários fundos de tijolos de excelente qualidade, 8,5%. Né? Se você mescla um pouco com papel, você sobe esse yield para 10, 11. Tá bom. Muitos desses fundos negociando com desconto patrimonial de 20, 30, em alguns casos 40%. Se você pegar o valor por metro quadrado desses ativos, desses fundos imobiliários, e desdobrar, você vai chegar em dólar em coisas assim inimagináveis. Um galpão num raio 15 de São Paulo, 500, 600 dólares. Um AAA aqui no miolo nosso aqui, a 3 mil dólares o metro quadrado. Um renda urbana a 700 dólares o metro quadrado. E se você colocar ainda uma condição aí de que vários desses ativos estão negociando ou igual ou abaixo do custo de reposição, a minha pergunta é, quem que está de graça? Banco do Brasil ou fundo imobiliário? Hein? Agora eu quero ver. Trucou, hein? Principalmente fundo imobiliário de agência bancária. Eu fico vendo o pessoal falar desse assunto, eu ainda vou no banco, tá? Eu fico pensando, pô, tá bom, se os bancos não alugarem mais esses imóveis, eles vão valer zero mesmo? Porque a gente vai arranjar outro uso para isso ao longo do tempo. virar igreja. Quantidade de gente precisando depilar peito, academia, essas coisas. Academia de, como é que se fala? Body... Como é que se fala? Smart Fit. Não, Body jump, sei lá. aqueles caras que botam peso nas costas. Não, Crossfit. Não, agora Igreja, crossfit e farmácia, é isso. Mas agora, assim, é incrível como há muito tempo eu não via fundo imobiliário tão barato, porque é diferente. O André, eu queria consultar a base de conhecimento do André, é porque quando teve barato, na época que o Thiago me conheceu mais, tal, você não tinha escala. O Thiago falava assim, mas Terra tá de graça. Tá, mas era um fundo com 4 lajes. Hoje você tem um fundo gigante, com liquidez, e tão barato quanto naquela época, certo, seu André? Sim, e uma coisa que você tem que ficar um pouco atentos, liquidez se diferencia no momento da crise. Exato. Fundo líquido vai continuar líquido, até aumenta um pouquinho de liquidez, mas aqueles que estão fora dos primeiros 15, 20, a liquidez cai, praticamente desaparece. Eu acho que talvez vocês já estejam começando a sentir isso. E isso faz com que eles fiquem mais frágeis, né? Qualquer ordem, né, derruba preço e facilita ainda mais o desespero. Concordo. Mas eu acho que nesse momento
prover liquidez é a grande sacada. Na compra, né? Sim, sim. Mas, cara, eu percebo isso no dia a dia, talvez seja interessante vocês até monitorarem isso até profissionalmente. A liquidez se diferencia nessas horas. O que é muito líquido mantém. Saiu daquele primeiro 15, parece que eu tô vendo o pessoal reclamando para mim, nossa, é 2000, ano 2000 de novo, né? Você abre o book e tem 40 ordens de cada lado, tem 40 quantidades de cada lado, e não é ativo esquisito não, é ativo que já foi top da galáxia nesse mercado. Greg, posso cometer uma delicadeza aqui? Duas. Então vamos lá. O tio Lee, olha só, eu acho que o Thiago aqui e o André sabem da resposta, porque a gente bateu um papo aqui em off antes, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você, intuitivamente, tá? Olhando para fundos imobiliários, quem que você acha que está vendendo e quem está comprando? Institucional / pessoa física. Dá o seu palpite pitaco, intuitivamente. Eu acho que a pessoa física está comprando, tanto pelo número de usuários que a gente vê aí nas plataformas sociais. Eu acho que o entendimento da pessoa física para renda variável é mais simples para os fundos imobiliários. E eu vejo que os fundos imobiliários no Rio de Janeiro poderiam estar mais caros, né? Está muito barato aqui as coisas. Eu não sei se a realidade de vocês também mostra isso, mas eu vejo que hoje em dia todo mundo tem Porsche. E você compra um Porsche por um preço de uma casa maneira, hoje em dia. Eu não sei se em São Paulo está assim também, mas imóvel não vale nada e essas besteiras de carro, bolsa, relógio, vale tudo. E meio que inverteu a ordem dos valores de que eu cresci, onde ativos que geravam rendas eram valiosos e essas besteiras aí a gente achava que era coisa de criança. Mas isso é reflexo de ascensão social que o Brasil está passando, né? Então, é esperado que isso aconteça durante um determinado período. Mas você acertou, realmente a pessoa física que está comprando, surpreendentemente, não está comprando de outras pessoas físicas, eles estão comprando majoritariamente de institucionais, que são os fundos multimercados, fundos de ações, de vários players que entraram no mercado de fundos imobiliários com uma expectativa, viram que não deu certo, e como eles tinham lá 1%, 2% do patrimônio, eles vão se desfazendo de uma maneira assim, não muito planejada, porque para eles não vai mudar muito o patrimônio e take me out, né? Me tira disso aqui, e a pessoa física está tomando. Então, até isso é diferente. As pessoas estão insistindo em comparar com 2014, mas a liquidez era diferente. Você lembra de 2016, o tanto que institucional comprou? Alguns FOFs nasceram em 2016 para capturar essa diferença. E hoje você tem uma indústria muito mais alinhada, que o Thiago perguntou, muito mais alinhada com a pessoa física. Em 2014 e 2015 você não tinha o gestor que fazia live, você não tinha um canal que cobria fundo imobiliário, você não tinha research especializado em fundo imobiliário. E para concluir, em 2014 nós tínhamos expectativas macroeconômicas muito pior do que a gente tem hoje. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas hoje a gente está melhor preparado para atravessar essa crise do ponto de vista de estrutura de país mesmo, entendeu? Por isso que está acontecendo isso que o tio está falando. Então, posso estar exagerando? Posso, mas me permita aqui, e André, se você discordar, eu acho que eu nunca vi uma oportunidade de fundos imobiliários nessa intensidade, ou seja, tivemos oportunidades no passado, mas não tínhamos liquidez, não tínhamos mercado, não tínhamos cobertura, enfim, é isso. É por aí. Pode discordar, pelo amor de Deus. Não, nada tá barato que possa ficar mais barato. Não, sim, claro. Não, mas é porque a afirmação do Baroni é muito forte, né? Pelo que eu entendi do que você está me falando para todo mundo que está assistindo aqui, é que você nunca viu uma oportunidade tão boa. Numa escala como essa. Eu já vi oportunidades boas como essa. De mercado como essa. Mas o André vai colocar juízo na minha cabeça. Não, porque eu vou piorar o problema para vocês. Escala, vocês usaram uma palavra muito interessante. Um fundo que estava 160 2 anos atrás, 2 anos para trás, a gente teve uma janela de 43% de GPM. Eu nem coloquei nessa conta os GPMs recentes, deve estar muito pior. Então, um fundo estava 160 2 anos atrás e agora está 100, ele não está com um desconto de 60 em relação ao preço anterior. Está com um desconto de mais de 100 em relação ao preço anterior, porque o preço anterior é 200, né, se você for atualizar, e agora está 100. Nós perdemos um pouco da noção de preço relativo nesses 2 anos, por causa de pandemia, por causa de crise sanitária, e por causa de inflação. A inflação é uma realidade. Tudo que está no mesmo preço hoje está pelo menos 50% mais barato. Pelo menos. O que está abaixo disso... Se não tivesse mudado de preço, ele estaria 50% mais barato. Sim. Se tivesse mantido 53% mais barato, está mais barato, está mais do que 53% mais barato.
Então, assim, bombástico, você que é jornalista, coloca. A André fala que os imobiliários estão de Temos a graça, manchete, né? né? Temos a manchete, né? A gente vai seguir o papo aqui, pessoal, mas antes vou fazer um reclame aqui. Tá bom o papo, né? Estão gostando? Estão aprendendo juntos? Estou errando a câmera? É essa. Eu olhei para a câmera errada. A coisa está ficando cada vez mais elaborada. Tem os erros de câmera também, faz parte. Então, pessoal, não se esqueçam, a gente está no meio da nossa Black Friday antecipada da Suno. As promoções estão destacadas aqui nas nossas descrições e também nos chats dos nossos canais, dos nossos conteúdos. Você pode clicar nos links e você tem acesso às nossas promoções, inclusive uma das mais especiais ali, que está incluindo Internacional, Small Caps e Premium, que você assina por 3 anos, mas paga só 2. Na verdade, você assina 2 e ganha 3 anos. Além disso, para você entender melhor a diferença entre os produtos, a Premium é para você que está começando, a Internacional para você que está querendo diversificar, né? Embora a nossa mesa esteja bastante otimista com o Brasil aqui, mudou a câmera de novo, embora a nossa mesa seja bastante otimista com o Brasil, claro que caminhar para o exterior faz super sentido, né? Tem muita gente olhando para os estrangeiros, os BDRs, os ETFs, e mesmo as contas em corretoras para poder investir lá fora. Se você quiser entender um pouquinho melhor essas empresas, não só dos Estados Unidos, tá? A gente está olhando para empresas de outros países, o próprio Alibaba, que a gente sempre comenta também, está na nossa carteira, dá uma olhada lá. Small Caps, para você que quer tomar mais risco dessas empresas, que obviamente são mais arriscadas, mas também, justamente por causa disso, podem dar retornos um pouco maiores, né, do que a média das empresas de valor. Dá uma acompanhada, também está à venda a nossa assinatura mais completa, a Black, que tem todos esses conteúdos dentro dela. Então, aproveite esse período, as vendas estão abertas, os links estão listados aqui embaixo. E para você que está acompanhando o nosso conteúdo também, pessoal, estou acompanhando aqui os vídeos, tá com pouco like, hein? Para a quantidade de gente que está assistindo, desce o dedo nesse like, compartilha esse conteúdo, fala para o pessoal que está gostando, você vai gostar desse conteúdo, dá aquela espalhada, se inscreva nos nossos canais se você está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, tá? Tiago, vamos lá, a gente está falando bastante das perspectivas do ano que vem, Posso pegar um inflação... gancho só nisso que o Baroni falou, do institucional e pessoa física? O pessoa física ele tem que entender que o institucional ele tem que pagar a conta dele dando mais retorno que o índice de referência, o Ibovespa, o IFIX. A gente não precisa lidar com isso. Isso é uma grande vantagem que as pessoas não entendem. Nesse momento que essas pessoas estão vendendo esses ativos, talvez eles estejam vendendo por questões comerciais deles. A gente não tem que pensar que nenhum gestor institucional. A gente tem muito mais liberdade para ter ativos até que daqui a 2 anos vão bombar, mas o institucional não teria, porque ele precisa apresentar um relatório no mês que vem. Desculpa aí, interromper, mas é importante lembrar disso. Né? Às vezes ele teve saque, né? Provavelmente teve saque. Teve, E ele vê mais oportunidade de liquidar no fundo imobiliário, que é mais fácil. Tiuli, pessoa física é nós contra nós mesmos, né? Exatamente. Você não tem que bater ninguém, você tem que bater a você mesmo. É a sua tese de investimentos que tem que estar mantida. No máximo é nós contra a esposa. Mas no caso aqui, quando ela está junto, vai bem. Ô, Tiuli, para aumentar os likes aqui, você vai pôr a camisa do Flamengo ou do Vasco? Nossa. Eu sempre compro a Dasha. Tu imagina que eu vou botar de quem? Eu tava no celular aqui, mas eu não tava no Tinder, não. Eu tava vendo o dividendo da Unipar. Acabou de anunciar. Você acabou de casar, se você entrar no Tinder, como é que faz? Hein? Já pensou? Ficou feliz com os dividendos? Mas eu vou para estudar ali. É uma empresa de capital aberto e a gente está sempre analisando mais profundamente os casos. Tem que entender a usabilidade. Exatamente, tem que explicar tudo. Tiago, eu queria saber, o pessoal que está preocupado com inflação, tem um setor que dá para se defender? Sim, se defender talvez seja a palavra correta. Eu me fizeram essa pergunta hoje num evento nosso interno aqui da Suno. Eu acho que tem 2 grandes categorias aqui, né? Empresas de commodities são as criadoras da inflação, né? E é bacana que muitas vezes os investimentos necessários foram feitos lá atrás, né? De certa forma, os próprios imóveis foram tidos durante muito tempo como uma proteção à inflação, porque o investimento foi feito lá atrás e a renda é tida hoje, então a renda está sempre sendo atualizada, né? Então, acho que em fundo imobiliário tem vários que capturam, né? Depois eu passo aqui para os especialistas, mas eu acho que as empresas de commodity, e não é à toa que Petrobras está tendo lucro recorde, Vale, né? Agora o preço do minério de ferro cai um pouquinho, e o preço do aço já está caindo também. O que mais aqui? Braskem,
Eu gosto das empresas de commodity. E energia, ele também tem esse repasse? Energia depende do caso, né, Barão? Porque energia é muito caso a caso. Tem empresa de geração que está gerando menos porque está chovendo menos. É a causa, está tendo inflação de energia porque ele não está produzindo. Daí tem empresa de transmissão que o contrato é reajustado. Tipo, beleza, você ganha na inflação, você consegue. Então muda um pouco caso a caso. A empresa de energia não é equivalente a um contrato atípico. É que nem eu falo assim, fundo imobiliário, entendeu? Tipo, fundo imobiliário tem tudo ali no meio, entendeu? Empresa de energia também tem imóvel tem de tudo, energia tem de tudo. Empresa de commodity também tem de tudo, mas eu acho que os commodities em geral estão todas subindo porque elas são, entre aspas, as criadoras da inflação, né? Umas empresas que eu acho, eu queria até a opinião do Tiuli, são empresas que pegam um FII da transação, geralmente de um leilão. Exemplo no Brasil, B3. Eu acho que essa empresa captura na veia a inflação, que ao longo do tempo vai vir também nas ações, né? E em tudo que transita por lá. E Google e Facebook, né? Por quê? Porque a inflação está acontecendo também na publicidade. E se a inflação dobra de preço, né, Tiuli, eles vão ganhar o dobro também. Às vezes até mais, porque o custo fica, né? E a receita aumenta. E essas empresas estão tendo inflação de publicidade de 5% acima da inflação faz um tempão. Que o duopólio, eles podem ampliar a margem deles, né? Eles têm mais Exato. Então essas são algumas empresas que eu acho que quem comprar se protege da inflação. O que você acha, Uli? Acredito que a melhor empresa para se proteger da inflação chama-se Disney, porque qualquer que seja o preço do ingresso, tu vai querer ir no cinema, vai querer ver o Avengers, vai querer levar teu filho lá. Então, em termos geral, eu confio em empresas de marcas fortes, porque elas conseguem repassar. Mas eu olho muito para empresas com ciclo financeiro negativo. Empresas que botam caixa para dentro conforme vão aumentando as suas receitas. E nesse caso aí, a gente tem a B3, a gente tem a Ambev, a gente tem a Raia Drogasil, de alguma forma, trabalhando nisso. Mas eu já estudei muito sobre como se proteger da inflação. E não há nada melhor do que uma carteira diversificada em classes. Não tem um ativo em específico que vai te proteger. Vai ser uma cesta de empresas. Eu acho que essa pergunta o André pode dar um show aqui agora, porque ele é apaixonado por fundo de papel. E dentro da indústria de fundos imobiliários, os fundos de papéis se mostram resilientes, inclusive com um prêmio acima da inflação. É histórico isso. Você pega os fundos que tem essa história para contar. Vai lá, André. Você usou a palavra resiliente, né? A gente está falando de proteção da inflação, mas é uma frase que o pessoal descobriu. Proteger da inflação não é proteger da inflação, é sobreviver à inflação, ser resiliente à inflação. E sim, eu adoro ter uma inflação porque eu já trabalhei em caixa de banco, você imagina. Caramba. Coisas da profissão de TI. Trabalhava no TI que cuidava do caixa do Banco do Brasil. Papel, fundos de papel, fundos de CRI em particular, eu estava vendo um informe de variação de preço de fundo imobiliário, né? Vermelho, estava passando as páginas. Nossa, vermelho de cabo a rabo. Não, o rabo não estava vermelho. O único setor que não estava negativado são os fundos de papel, fundo de papel CRI. O juro subiu, o preço não caiu, ou caiu menos, e eles estão pagando dividendos enormes. Na cabeça de todo mundo, isso é proteção de inflação, e mais ou menos né? O preço, pelo menos, sustentou. Imagina, está a inflação e o preço está caindo, né? No nominal está caindo, imagina como está no real. Mas os preços deles não caíram no nominal e ainda está pagando uns rendimentos malucos. R$1, R$1,50, R$2. Então, são uma classe de ativos que momentaneamente resiste a uma subida de inflação. Momentaneamente. Ou seja, desde que ela não persista, que a gente entra num processo inflacionário. De crédito, e começa a ter risco de crédito também. A brincadeira muda. E daí imóveis sobrevivem à inflação? Não, imóveis resistem à inflação. Agora, permita-me puxar o lado economista, né, que eu pouco exercito. Os valores relativos a utilidade relativa do imóvel é constante para patamares constantes de inflação. O valor do imóvel se mantém num nível de inflação. Se a inflação troca de patamar, o valor do imóvel troca de patamar. Geralmente inverso à inflação. Então, por que imóvel no Brasil foi o melhor negócio de 94 para depois? Porque ele saiu de uma inflação absurda e foi para um país mais normal, mais civilizado. Nós estamos vendo um surto agora
em que preço nominal de imóvel não caiu, mas preço nominal de imóvel não cair não quer dizer nada, já ficou menos 43. O que, por enquanto, protege da inflação são esses momentos. Se persistir muito, vai ser afetado. Mas é só momentâneo. Tem uma hora que você vai ter que voltar para tijolo, porque tijolo, a utilidade relativa do tijolo acompanha a inflação nos grandes períodos. No período curto, que fundo de papel aparentemente está resistindo. Mas você acha que a gente pode mudar de patamar? A gente corre esse risco? Bandeira Vermelha 2 até janeiro, que vai a 2 meses do máximo de armazenamento de energia. Uhum. Ah, ferro está caindo, amém. Mas demora um pouco para o ferro barato atravessar o sistema e ter produtos baratos. O transporte marítimo está cedendo, a gente está voltando para a normalidade. Não vamos trocar de inflação, eu acho, para níveis muito maiores que nós estamos agora. Não quer dizer que a inflação vai baixar tão rápido. Essa é a minha preocupação. A história que o IPCA engravida do IGPM. Sim. Supondo que eles igualem, que é uma suposição, não é uma certeza disso, a gente precisa de 4 a 5 anos. Se o IGPM zerar amanhã, 4 ou 5 anos de IPCA morno, mas aquele morno que vai cozinhar a gente devagarzinho, como o caranguejo que morre na água morna. Esse é o meu medo. Você acha que a subida... E aí a pergunta para a mesa, vocês acham que a subida dos juros pode ajudar nesse cenário? Porque parte da nossa pressão inflacionária é a desvalorização cambial. Claro que tem ruído político, tem teto de gasto desmontado, blá, blá, mas também tem juros que foi lá para baixo, né? Perdeu a capacidade de atrair capital estrangeiro durante um tempo. A gente ainda sofre com isso. A Fernanda Guardado hoje, inclusive, falou sobre isso no Banco Central. Eu citei isso na nossa live do Suno Notícias. Permita-me responder rápido, daí eu libero para o pessoal que está mais acostumado com isso. Até curioso de ouvir de todo mundo, na verdade, isso. Mas Selic é a febre que segura a inflação. Né? Quando a gente fica gripado, a gente tem febre. E a febre não é resultado da doença, é um mecanismo de defesa. A Selic de 12 meses é a febre que segura a inflação de 12 meses. Então, sim, a resposta é literalmente sim. Por favor, eu estou muito curioso. Vai lá, Thiago. Cara, eu não sou um especialista em inflação, eu sou um especialista no micro, né? Uma coisa que eu acredito é que é uma inflação transitória, mas que talvez demore um tempo mais, pelo que eu converso com as empresas, tá? Tem muita empresa que está, e o Baroni vai ver isso em fundo imobiliário também em algum momento, empresa que está segurando a inflação, do tipo, não está conseguindo, mas não está com tanta margem. Daí o que vai acontecer? Uma hora, todo mundo da cadeia, tinha um concorrente que tinha um estoque ainda a preços antigos, ele ainda está vendendo barato. Mas daqui a pouco esse cara tem que repor o estoque, já é com preço novo, daí vai ter inflação de novo. Entendeu? Isso é um exemplo, por exemplo, da classe de alimentos, né? Tem bastante disso. E tem outros setores que estão com essa característica também. Tem alguns reajustes que são anuais também, que gás e tal, que pode aumentar. O próprio setor de energia, né? Inércia, né? Um pouquinho de inércia nessa inflação. Então eu acho que 2022 ainda vai ser um pouquinho acima. Isso não significa que vai ser o fim do mundo para as empresas, né? Várias das empresas que a gente citou hoje existem desde um ambiente de inflação que era 100 vezes pior que o nosso, né? O Banco do Brasil do Tiuli existe desde essa época. Já teve desafios também. A Disney já passou também por uma inflação muito alta ali na década de 70, né? E as empresas estão aí. A B3 existia com outros nomes e outras formas, né? Aliás, nem era uma empresa que tinha objetivo lucro, apesar de sempre ser bem lucrativa. As empresas que vieram antes, né? Bovespa, BMF. Mastercard, tem empresa que ganha FII. Mastercard, não? Oi? Não, essas daí é um bom caso. Eu acho que essas empresas são empresas que capturam bem a inflação, né? Captura online ali, né? Tudo que captura online e é um fizinho da transação, você não tem muito estoque, são bons nomes. Essas, particularmente, a última vez que eu vi, estavam negociadas a 40, 35 vezes lucro, né, Tchuli? Não é pra gente. Okay. Não, né? Isso aí é muito caro. Mas são empresas... O nosso sonho aqui como investidor é comprar empresas boas e baratas. Essas são muito boas, quem sabe quando ficar barata a gente compra.
Eu queria voltar para os fundos imobiliários. O Gustavo Henrique perguntou para a gente aqui sobre como vocês veem os fundos imobiliários do agronegócio e o que esperar dos novos futuros de fundos imobiliários. Bom, eu preciso essa pergunta ela é complexa porque a gente precisa derivar em alguns pontos. O primeiro, fundo imobiliário do agro é uma coisa, FIAGRO é outra, e fundo imobiliário do agro que mistura com opção de compra junto com equity direto, com crédito, enfim. Acho que a gente tá se encontrando aí e em algum momento a gente vai calibrar isso melhor. O que eu posso dizer, como eu falei, derivando aqui a resposta. A primeira coisa, eu acho que aquilo que as pessoas gostariam de ter investido no mercado de agro não é bem ainda o que elas vão ter. Porque o que o brasileiro gostaria, assim, o investidor brasileiro? Ele queria comprar um fundo imobiliário que tivesse as terras e que pudesse capturar riscos e benefícios de ter uma terra. A valorização total, plena, benefícios da plantação, da colheita, etc., mas não é bem isso que funciona. Então, na verdade, o que está acontecendo é que os fundos imobiliários estão financiando um pouco dessas operações. Os fundos que foram para armazenagem, para silos, é um ativo que ainda ninguém consegue provar na vírgula qual é o residual disso. Eu sei qual é o valor residual de um bom galpão logístico no raio 15 de São Paulo, mas eu não sei muito bem qual é o residual de um silo no fim de um contrato de 15 anos, onde o locatário é muito específico numa região muito específica. Tá, mas nós temos um déficit muito grande no Brasil. Ok, mas qual é o residual disso na prática? Né? No final do dia, qual que é, no final do contrato, qual é o valor disso? Então, são algumas dúvidas que a gente tem. O FIAGRO, ele vem para preencher um espaço muito grande e está acontecendo um fenômeno curioso. Está se captando mais rápido do que a própria indústria é capaz de desenvolver. Você não tem analistas, você não tem research específico, você não tem um canal no YouTube que fala, você não tem uma pessoa que consegue realmente alongar um pouco mais essa conversa, e dentro das próprias gestoras não está se encontrando profissionais e estão tentando aproveitar esse momento. A janela de fundo imobiliário fechou para captação, onde nós vamos captar para FIAGRO, então vamos captar enquanto está dando, porque as gestoras querem crescer e vamos por esse caminho. Bom, aonde que está meu ponto de preocupação? E aqui eu não quero criar pânico nenhum, eu só estou emitindo a minha opinião. O que é high grade e o que é high grade e o que é high yield de fundo de CRI? Eu sei responder, o André sabe responder. O que é high yield e o que é high grade de fundo do agro? É a localização? É o perfil do produtor? Então, acho que nessa primeira camada, algumas operações muito interessantes vão vir. Algumas tão interessantes que talvez a gente não vai olhar tanto, mas o mercado de varejo mais amplo pode olhar um CDI mais 2, CDI mais 3, que agora com o CDI voltando possa fazer sentido, ok, mas a gente que já tem isso em CRI há muito tempo não vai fazer muito sentido para a gente, mas para aquele investidor que estou no agronegócio, ele vai querer. O IPCA mais 10, mais 11, mais 12, será que esse risco está bem precificado? Será que o gestor conseguiu precificar isso bem, de uma maneira correta? Será que as pessoas que estão envolvidas nessa operação conseguiram enxergar até a última derivada do risco? Porque você tomar uma terra, você executar uma garantia é muito complexo no agro. Executar uma garantia num terreno, num estoque residencial, é uma pegada diferente. Então, eu estou dando essa volta toda para dizer que é muito complexo. As pessoas estão simplificando porque o nome agro, ele é atrativo, ele é vendável, ele faz com que as pessoas se despertem porque realmente é a força motriz do Brasil há muito tempo. Mas você não recomenda? Não é nem questão de recomendar, eu não sou capaz nem de falar nem que sim, nem que não, porque nós não conseguimos, eu não tenho um relatório gerencial. Os fundos estão captando milhões de reais e nós não temos um relatório gerencial, nós não conseguimos fazer comparação entre pares. O mercado está desenvolvendo de um jeito diferente. Ele está captando bilhões sem antes ter alguma indústria minimamente preparada para dar a cobertura necessária. Parece Bitcoin. Não, eu acho que diferente até, pelo contrário. Vai lá, André. Não, ia resumir o que você falou, que fundo agro geralmente paga menos e quando paga mais a gente não sabe o risco. Bitcoin tem uns fundos aí negociando a PVP acima de 100 essa semana, que já amortizou completamente. Isso é Bitcoin no fundo imobiliário. Então, assim, o que o André falou, tem um fundo aí chamado Tormalet, né, que é um fundo de prazo determinado, etc., que alguns investidores vão falar assim, não qualificados, e esse qualificado eu estou falando de um jeito
mais amplo da palavra, às vezes se incomodaram e tentaram entrar aí, fazer algumas compras especulativas, e essas histórias normalmente não terminam muito bem, e o André sabe disso e sabe, inclusive, a minha opinião. Na Suno, por opção, a gente não faz cobertura de fundos com prazos determinados, que pode ter variações de VP, para não sequer dar a chance do nosso assinante fazer não é um mau negócio, é um péssimo. Ele sai de 40, 50 reais para 10 centavos, né? Não, esse particular fez de 150 para 1 em 3 dias. Em 3 dias. Então, assim, não podemos correr um risco dessa natureza. Você não tem ideia de como sua resposta tacou fogo no parquinho aqui, como o próprio Gustavo, autor da pergunta, reconheceu, galera. Tá? Mas em que sentido? De defensores, né, do fundo agro. Tem gente falando, por exemplo, que o FIAGRO vai ser o dobro dos FIIs em poucos meses. Acredito. Pode ser. Pode ser, ele está correto. Não. Em poucos meses. Não, meses? Não, desculpe, na minha poucos cabeça. meses. Não, meses não. Então, vamos lá. Não, meses não. Deixa eu meses falar não. alguns números aqui. Vai lá. A indústria de fundo imobiliário... Like, hein, pessoal? A indústria de fundo imobiliário tem 150 bilhões de reais. Isso, 53. A indústria de fundos no Brasil 6 tri. deve captar esse ano, acho que uns 500 bilhões. Né? Eu duvido que o agro vai captar 30% dos próximos 12 meses. Não, meses não. Acho que nenhum fundo, acho que nem renda fixa tem 30% de market share, talvez, né? Porque tem renda fixa, multimercado, previdência, tem um monte de coisa ali no meio, né? Não vai crescer em poucos meses. Eu acredito que o agro vai crescer ao longo do tempo, tem casos interessantes, tem vários desafios, inclusive de governança, várias empresas. Isso. Cara, tem coisa grande que o pessoal rola na pessoa física. Não é quem já conversou com o cara do agro sabe que acontece esse tipo de coisa, né? Não é todo mundo que aquele compliance de empresa britânica, né, listada na Bolsa de Londres, não é assim. O que é high grade e high yield no agro? Não tem essa resposta. Assim, não tem nem auditoria. Falta parâmetro. Exato. Eu sei o que é high grade e high yield no fundo imobiliário, porque a indústria desenvolveu. Agora, lógico que tem empresas muito boas no agro que são, mas tem muito agro ainda que acontece de uma maneira não tão formal quanto outros setores da economia. Vai crescer, representa 25% do PIB, mas eu acho que vai ser lento. Tem riscos que eu estou vendo tomarem em alguns fundos já, que eu acho que vão estourar em algum momento. Exato. Entendeu? E pode ser mais rápido do que a gente... Eu acho isso ruim. Por quê? Porque pode queimar a indústria. Mas o agro, ele tem uma demanda de crédito que deve ser umas 5 vezes maior que a de imobiliário. Tem uma presença forte do BNDES, do Banco do Brasil, que devem perder market share, porque vão perder, né? Assim, o fôlego de tudo relacionado ao governo tem se perdido ao longo do tempo, né? E a gente vai ter que encontrar solução de mercado. Eu não sei se a gente vai conseguir 5 vezes mais, ou mesmo que a gente tem em fundo imobiliário da noite para o dia. Talvez em 5 anos empatar, porque também o que acontece? A gente continua ali crescendo, ele está largando dos boxes e fundo imobiliário já está ali umas 10 voltas na frente. E vai continuar crescendo, talvez mais lentamente, mas assim, vai ter que crescer muito para passar. Eu chutaria que daqui 10 anos passe. O que eu quero dizer, eu queria ter a opinião, e Tchuli, segura um segundo aí, eu queria a opinião do André nisso. As pessoas estão achando que investir em FIAGRO, ou fundo, dá o nome que quiser, não vamos entrar nesse detalhe, é investir lá na terra. Não, você está financiando um produtor. Então é mais equivalente a um fundo de papel, de dívida, do que especificamente um fundo de tijolo clássico. Salvo-se raríssimas exceções. Quais? De silos. Só que, como eu estou falando, qual é o residual de um silo? Esse é o ponto. Em bom português, você está funcionando como gerente do Banco do Brasil ali, de sorriso, dando empréstimo para o produtor. Só que numa escala agora, acessando o mercado de capitais diretamente e desintermediando. Pronto, agora usei a palavra de banco. Desintermediando a operação o bancário. O que une as duas visões é demanda reprimida. Isso é um produto novo que atrai. Você viu a relação do pessoal, é um produto popular. Então, esses números grandes que estamos vendo agora pode ser sim um valor de partida, uma demanda reprimida desse setor. Seu pai era do Banco do Brasil, gerente lá em agência do interior também, né? Isso. Ele deve ter dado muito empréstimo. Não era a função dele, mas inclusive um dos melhores amigos dele era aquelas pessoas que iam lá na terra verificar o que o produtor estava fazendo. E eu lembro de eu criança
ele contar justamente isso. É complexo, é um mercado complexo, porque você tem muita especificidade regional, que os gestores hoje, a pergunta que eu quero saber é, os gestores estão preparados para entender essa especificidade regional? Eu acho que o mercado... Sim. Não, e assim, às vezes o cara não é formal, mas ele honra o que faz. Exato, mas no mercado de capitais eu preciso da contraparte. Eu preciso formal. do seu rating da Standard & Poor's. Exatamente, é bem isso. O tio ia fazer um comentário, tio? Não, eu só vejo que o preço dessas commodities agrícolas aí, quando a gente desinflaciona isso, a gente vê que o preço cai no final de 20, 30 anos. E eu vejo esses meus amigos que têm fazenda falando assim, a minha fazenda vale 120 sacas de soja. Então a gente está quase no máximo disso. Ou seja, está muito esticado. Eu acho que quem vai ganhar dinheiro de verdade no mercado agrícola é quem fizer tecnologia de genética, fizer tecnologia de fazer chover artificialmente em cima da fazenda. Esse meio aí que estão falando de fazenda, emprestar dinheiro, uma hora vai ter uma disrupção, algum tempo ruim, uma coisa que não tem tido ultimamente, e a conta vai chegar, porque se os empreendedores, em geral, não têm muita noção financeira, eu acho que o pessoal que administra a fazenda está algumas séries atrás ainda. Pessoal, eu queria jogar uma pergunta para a mesa, juntando várias provocações e perguntas que estão chegando aqui. A gente falou de algumas boas dicas para o ano de 2022, né? Para o cenário de turbulência, inflação, treta política e tal. Ótimo, já sabemos alguns deles, inclusive estatais, que surpreendeu parte da nossa audiência. Do que o investidor tem que fugir nesse momento? Fugir? Nem a pau, Juvenal. Bom, fundo de prazo, mas isso é unanimidade em fundo imobiliário. Tem também uns fundos pequenos. E eu não queria que taxar fundo pequeno de ruim, não queria que small cap de FII seja taxado de ruim, mas se tem uma coisa que atrai encrenca em fundo imobiliário, é fundo pequeno. Então, evitar fundo pequeno, talvez... O que é um fundo pequeno, exatamente? O SNCI é pequeno? Tá fora dos primeiros 50? Talvez sim. Qualquer fundo fora dos primeiros 50 do negócio, os primeiros 50 são gigantes. Depois tem os próximos 50, que é médio, que tá do 100 em diante. De quanto em nível de capitalização? Eu não sei qual que é o nível de capitalização do Centenário, mas deve ser abaixo de 300 bilhões, 400 milhões. Ainda é muito grande 300, 400 milhões. Tem fundo de 60 milhões, vai ser bem pequeno. Tem fundo... Não, mas o CNCI é fundo de crédito. Eu acho que assim, o que o André está querendo dizer, eu entendi o que ele quer dizer. Vai, continua. Não, sim, fundo pequeno, com estratégia esquisita, em comum, pronto. Juntou os dois, fundo pequeno com estratégia em comum. É binário. Historicamente, a chance de dar algum problema beira os 80%. Então, não para que mexer com uma área assim? Posso falar uma pauta hoje de um almoço? A gente almoçou no mesmo lugar, mas não juntos na mesma mesa, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu estava defendendo essa tese. Você estava falando em mesas diferentes? Não, é porque a gente... Tem 40 mesas lá. Exato. Eu acho que há muitos fundos pequenos, passivos, que atrai o investidor, principalmente aquele mais nostálgico, porque o fundo passivo era fácil. O Thiago e eu, quando a gente se conheceu, era fácil descobrir o valor do metro quadrado do Terra, saber quem estava alocando, quem estava pagando o aluguel, você colocava isso na planilha, você chegava na vírgula, na 8ª casa decimal de tudo. Fundo grande hoje não tem mais jeito. Só que o fundo pequeno, ele é binário. Ou ele dá muito certo ou ele dá muito errado. Dando muito certo ou dando muito errado, o fim dele é um só, ostracismo. Ele cai no ostracismo natural. E é onde o que o André está falando. O ostracismo é perigoso. Não tem porta de entrada, não tem porta de saída, você fica naquela indefinição. Pois bem, eu quero deixar uma provocação, já que essa live é para 2022, um movimento que as pessoas poderiam pensar. Há muitos fundos passivos hoje, Thiago, que estão negociando, estou dando um número aqui, por hipótese, 40, 50 reais, e o valor patrimonial é 90. Será que não é hora desses gestores, desses cotistas, se reunirem e falar, gestor, vale 90? Vende por 90. Com certeza. E digo mais, Baroni, quero até a opinião do Bate, ou do Bassi. Vou dar uns números aqui por cima, mas não estão muito longe do que de fato são. Hoje no Brasil tem o quê? 350 fundos? 350 fundos. Tem 150 bilhões de reais. Tá, legal. 350 fundos, 150 bilhões de reais. Nos Estados Unidos tem 200 REITs, ou seja, 1/3 a menos
do que nós aqui. 5 trilhões de reais, né? 1 trilhão de dólares. E 1 trilhão de dólares, acho que 1 ou 2, sempre confundo. Vamos pegar a parte de baixo, 1 trilhão de dólares que dá 5 trilhões. Ou seja, lá tem menos fundos com 5 trilhões e nós temos mais fundos com 150. Tipo, a gente não é nem 3% disso tudo. Não tem muito fundo e... Tem que consolidar. Tem que consolidar? Sim, mas não vai ser agora. Se você pegar o IFIX, tem dentro dos 50 fundos do IFIX, alguns deles têm 3 anos, 4 anos. 3, 4 anos atrás, a gente não diria que esses fundos estariam entre os primeiros 50 do IFIX. Então, eles são experimentais, no sentido, eles são extremamente novos e estão no topo de patrimônio. A gente não apostaria neles naquele momento, hoje é mais comum. Então, tem que consolidar, tem, não pelos cotistas, consolidação quando há nesse mercado, a iniciativa de institucional. Tem, provavelmente será feito, e provavelmente não será agora. Tem um asterisco aí. Quando o preço cai muito, esse mercado leva takeover. Fundo pequeno, takeover, fundo pequeno, takeover. Então, vai ter uns espertinhos. Então, vai ter consolidação se negociar num preço rebaixado tempo suficiente. Alas, estamos negociando em preços rebaixados. Só falta o tempo suficiente. Boa. Profético, hein? Gustavo, Tiuli e Thiago. Fugir do quê em 2022? Fugir de empresas que negociam a mais de 20 vezes lucro e crescem menos de 10% ou 15%. Nomes. Cara, nos Estados Unidos tem um monte de nome aqui. Acabamos de falar de Visa, Mastercard. Eu acho que empresas que negociam nesse múltiplo tem que ter um crescimento muito grande para ser justificados aí. Então, basicamente isso. Empresa cara, fique longe. Eu acho que tem que ficar longe de NTNB 2045. Eu acho que se o cenário da inflação de juros piorar, tem muito a perder e pouco a ganhar. Então, eu acho que a gente está num momento que é muito mais atrativo você estar em renda variável do que em renda fixa. Então, essa assimetria aí está muito boa para... Mesmo que você tenha tomado uma ré comprando IPCA mais 4%, e atualmente está 5 e pouco, acho que vale a pena trocar. Até pela vantagem tributária do dividendo não ser taxado, né? Ô, Tiúlio, o Brasil é o país de maior assimetria hoje em renda variável? Cara, eu acredito que sim. Eu olho muito o mercado através de fatores, né? Então, a gente tem um fator de growth persistindo maior do que o fator value há muito tempo. Isso tem intensificado algumas distorções, principalmente no mercado americano. E a gente vê que Brasil e China está em mercados emergentes, que é outro fator que está muito descontado. E aqui as empresas acabam sendo small caps, num contexto mundial, né? Então, small cap, mercado emergente, de valor, eu acho que é aí que está os grandes lucros para os próximos 5 anos. E eu diria mais, Chuli, eu acho que eu nunca vi as empresas brasileiras tão lucrativas, distribuindo tanto dividendo. É notícia boa todo dia nos dividendos, para quem gosta de dividendos. O fundo imobiliário está zerando vacância no monte. O pessoal estava reclamando aí no chat que eu estava no celular, com certa razão, porque eu estava checando aqui os números da Unipar ali, até fazendo as contas de quanto seria para mim também. Normal, ninguém é de ferro, acho que todo mundo faz isso, acho que quem estava do outro lado ali também faria isso. Mas estava calculando aqui, porque o Natal vai ser bom. Mas nunca distribuíram tanto dividendo e com balanços sólidos, né? Assim, a Petrobras era uma empresa que eu confesso que em 2015, eu achava que ia quebrar ou ia ter que ser salva de alguma forma. Eu não via matemática possível de resolver, né? Assim, o EBITDA dela não fazia, aliás, o lucro operacional não fazia frente à depreciação, né? Como é que uma empresa sai dessa? Venderam vários ativos, tinha muita coisa errada, tanto investimento, roubalheira, bababá. O preço do petróleo ajudou muito, né? Isso é verdade também, né? O imponderável às vezes ajuda, né? E a empresa está hoje com um balanço fenomenal, talvez o melhor balanço que eu já vi na vida
para a Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, mas podemos falar de Vale, que está com dívida líquida zerada. Você falou de Vale, você fica assustado com essas coisas de tá lucrando demais, tá pagando dividendo demais? Eu não, acho isso bom. Não, A gente quer um país que as empresas lucrem. Você teme que lucrem. o governo intervenha no meio disso para tentar baixar na marra? Já que você estava assustado em 2015, foi isso que o governo de turno fez. Vamos lá. Né? Sim, assim, pessoal, temos que ser realistas. Vamos lá. O que aconteceu na última vez que nós intervimos no preço dos combustíveis? Quase quebramos a empresa. Foi por pouco. A Petrobras era a mais endividada do planeta. Era a empresa mais endividada do planeta. Ela não conseguia se financiar no mercado internacional. O Banco do Brasil e a Caixa e o BNDES tiveram que salvar. E eu acho que a Petrobras ia levar eles para o buraco também. Tá? Então, se a gente fica vendendo a gasolina num preço fora da realidade, o negócio vai dar prejuízo, daí a gente tem que arrastar o Banco do Brasil e o BNDES, e daqui a pouco eles quebram também. E daí quem que vai botar dinheiro? Nós. Como? Imposto. Então, não tem como fugir dessa equação, cara. Não tem. É ou não é, Baroni? Total. Não, você consegue fugir durante um tempo, mas uma hora a realidade... Uma hora vem. Eu acho que o raciocínio é claro, a questão é se o político está preocupado em ganhar a eleição no ano seguinte, eu não sou político. Disposto a correr esse risco. Entendeu? Lógico. E aí o investidor tem que considerar isso. Sim e não, porque assim, existem leis. Não é assim, eu quero botar o preço e bota. Não é assim. Leia o estatuto nunca é bom, né, Thiago? Leia o estatuto da empresa, leia a lei das estatais, você vai ver que os políticos eles não têm essa liberdade todas para eles não mandam no departamento de pricing. Gente fala isso, tem uma lei, tem que mudar a lei. Não, eles não mandam no departamento de pricing da Petrobras. Ele, como o próprio Bolsonaro disse, o pessoal acha não sei o quê, o máximo que eu faço é botar o presidente lá. E é isso. O preço da gasolina não é... Resumindo o que o Thiago falou, dentro da minha opinião, intervencionismo nunca foi e nunca será bom. Mercado se resolve com mais mercado. Ou seja, você tem que deixar o mercado ir encontrando a solução dentro do próprio mercado. Eu acho que, por exemplo, a OPEP vai querer aumentar a produção. Alguma coisa o mercado vai achar. Agora eu quero fazer aqui, mudando de pato para ganso de novo, que o pessoal do chat coloque aí. A maioria dos fundos imobiliários estão com notícias positivas dos relatórios. Confere? A maioria. Eu acho que falta um otimismo aqui, porque assim, as empresas estão todas dando lucro. No Brasil, fora... É o que eu estou falando, por isso que eu perguntei para o Tiúlio. A impressão que eu tenho é que o Brasil é o país que está mais descontado. Vamos lá. Se eu fosse um gestor global, vai, Thiago. Se você não lesse a Folha, o jornal, não a Folha especificamente, mas a Folha, o Globo, you name it, e olhasse só para o dividendo que você está ganhando, não tá tão ruim assim. Se eu fosse um gestor global, eu sou de um fundo internacional e eu estou buscando lá, como é que você gosta da tese da Yale. Se eu fosse agora um cara que tivesse que tomar uma decisão, eu olharia para o Brasil hoje, em qualquer... lógico. Eu vejo o Banco do Brasil pagando, Bank of Brazil pagando 12% e Bank of America pagando 2%. Não. O Brasil é piorzinho, mas 6 vezes pior. Tiago, quando você decidiu ir pesado para fundo imobiliário, você fechava o olho e falava, bom, qualquer um que eu comprar aqui, a chance de eu errar é baixa. Hoje você tem fundos numa escala muito maior do que aquela que você começou, que está dando yield de 9,5 de tijolo diversificado com vacância zerando. E vvamos vender para comprar Banco do Brasil pagando 12. Aproveitar que ficou quente, tem duas perguntas de fundo imobiliário que o pessoal do fundo imobiliário está se rasgando aqui. Pessoal do fundo imobiliário. Porque os fãs do Baroni são dedicados, diligentes ali, né? Baroni, uma para você e outra para você, Bassi. Roberto Fadel, mandou essa 300 vezes, eu tô fazendo porque você tá assistindo. Roberto, quais são os sinais ou gatilhos para começar uma troca de fundos imobiliários de papel ou CRI para fundos de tijolo? Excelente pergunta, mas eu acho que essa pergunta tem que ser bem respondida pelo André Bassi. Eu ia mandar mas eu vou dar meu pitaquinho rápido e o Bassi vai dar uma aula. A partir do momento que você começar a ter sinais de risco de crédito, renegociações, reperfilamentos, quando essas palavras começarem a aparecer nos relatórios gerenciais, se é que vai aparecer, porque às vezes pode renegociar sem aparecer, mas se o Roberto for diligente, ele começar a ir atrás e perceber esse cheiro, trazendo para o universo, escorregar a dívida. Como é que fala, Thiago? Alongar a dívida? Pedalada fiscal. Pedalada, qualquer coisa que não quiser. Esse é o risco. Eu hoje, todo mundo que me acompanha sabe disso, o risco de crédito, na minha visão, desde quando começou a pandemia, eu falei que a gente poderia ter um cheiro de risco de crédito,
eu acho que você tem muitos fundos de altíssima qualidade, eu não vou citar nomes para não parecer que eu estou falando mal de um ou de outro, mas tem muitos fundos de altíssima qualidade que estão entregando yields extremamente generosos, com risco de crédito baixíssimo, e o spread para aquele mais arriscado, na minha visão, não está compensando o risco, deveria ser muito maior. Então, em outras palavras, se eu tenho um de altíssima qualidade dando 12, 13, e o outro muito arriscado dando pouca coisa a mais, o high yield e o high grade está no lugar errado, entendeu? Ou um vai ter que baixar, ou o outro vai ter que se ajustar ali. Tá bom? Mas eu não quero falar as palavras que você falou, só para destacar, as palavras que se surgirem é melhor o investidor ficar esperto. Alguma renegociação, reperfilamento de dívida, você está meio que pedalando. Você não está dando conta de ajustar aqui agora, você está estendendo o seu saldo devedor e alongando essa dívida. Basicamente, sabe aquele cara que você emprestou dinheiro, ele fala, puta, cara, vou te pagar, mas Sim. semana que vem? Sim. O gestor que aceita isso... Seu amigo Leonardo, não queria expor ninguém, não. Bota falar nome e sobrenome aqui, que tem sempre alguém na plateia que pode te ajudar aí a cobrar ele lá. É assim, resumidamente, eu já te passo. Resumidamente, se eu tenho um de altíssima qualidade dando 12, 13 e um que pode me dar dor de cabeça dando 14, 15, 16, tem algum deslocamento de preço. Mas o André vai dar aula disso aí, eu só dei meu pitaco. Primeira coisa, por esse pitaco você já teria feito a transição, porque isso já está acontecendo. Segunda... Oh, não tá? Sim, yes. Segunda coisa, sim, eu tenho um critério para isso, que é olhar juros reais. Um fundo de papel que paga R$1 sobre uma cota de 100 e um fundo de tijolo que paga R$1 sobre uma cota de 100 não tem o mesmo retorno real. Sim. Isso é importante pra caramba, você fala. E eu vou ter mais tijolo na carteira se o tijolo tiver com um retorno maior real. E eu vou ter mais papel na carteira se o retorno real do papel tiver maior. Tão simples quanto isso. E eu queria pegar aqui o Uli, porque ele estava rindo dessa conversa até agora, mas teve uma coisa que ele falou que, olha só, olha o assunto que eu vou puxar. Tributação inflacionária, né? Falou evitar a NTNB longa. Era uma coisa que a gente discutia lá em 2007, 2008 e sumiu do mapa, né? E, qual que é a tributação da NTNB? 15% sobre o que, sobre o mais-valia, sobre o que subir. Com uma inflação persistente longa, esses 15% chegam... É uma tributação sobre nominal de inflação, uma tributação inflacionária. Eu não sei se você lembrou disso, mas quando você falou, cara, eu pensei isso na hora. Quer comentar, Tchuli? Cara, acho que a gente está aqui tendo uma conversa como se a gente se preocupasse com os preços caírem. E eu acho que a grande sacada que todo mundo aqui compartilha, a gente fica nervoso quando o preço sobe e a gente fica feliz quando o preço cai, né? Porque isso permite que a gente compre mais do que a gente já tem com o próprio fluxo que os investimentos geram. Eu me lembro da época que eu comecei a investir, a taxa de juros era tipo 22%, 24%. Era muito mais fácil ficar rico naquele ambiente do que agora. Eu prefiro investir nesse ambiente Brasil agora do que nos Estados Unidos, com os yields que tem. Lá tu vai ter que especular mesmo, adivinhar preço, porque o yield da média é 1%. Então acho que tudo se resolve com mindset. E vamos lá, nos Estados Unidos, com os múltiplos que tem, ao invés de investir, vale muito mais a pena você empreender, abrir uma SPAC lá, né? É isso. É o que o pessoal, os mais espertos estão fazendo. Estão abrindo sua própria SPAC lá e tentar levantar dinheiro dos outros do que investir. O Tchuli é chique, e aí ele fala mindset, mas como eu sou de Morrinhos, do interior de Goiás, eu chamo de uma maneira mais simples de filosofia de investimentos. Eu acho que falta, às vezes, para o investidor uma filosofia de investimentos. A gente começou há pouco tempo. Então, também, exato, né? Que é uma premissa. As pessoas ficam, Banco do Brasil, não sei mais o quê. É porque a gente aqui já estamos com as nossas filosofias bem ajustadas, né? O mindset já bem ajustado. Então, é uma coisa que quem está nos ouvindo aí, quem está acompanhando o chat, deveria se responder. A sua filosofia está sólida o suficiente para atravessar isso? Eu me lembro que na última vez que fundos imobiliários caíram bastante, foi lá 2015, 16, eu tive com o pessoal da mesa da XP lá, e eles falaram que na época eles tinham feito um estudo que aqueles investidores com mais de R$1 milhão em fundos imobiliários estavam comprando fundos imobiliários, aqueles entre 100 mil e 1 milhão meio que parado, e aqueles abaixo de 100 mil vendendo.
Quem que ganhou dinheiro e comprou na baixa? Quem tinha mais de 1 milhão e que provavelmente já tinha mais vivência, já estava... Agora, no chat, se você acha que Thiago era o que tinha mais de 1 milhão e estava comprando, digite 1 no chat. Eu, na verdade, se ele tinha menos de 100 mil e estava na vendendo, verdade, eu tinha digite zero. 2. Na verdade, eu era um dos poucos ali com menos de porque eu tinha zero. Eu não tinha investido em fundo imobiliário. Eu estava largando Tio Uli, o que você acha, tio? Você acha que ele tinha mais de 100 mil ou menos do que 100 mil, hein? Eu tinha menos que 100 mil. Ele tinha menos, mas a esposa já tinha tudo, já. É tudo a esposa. Ô, tio Uli, fala a verdade. Você queria estar aqui, não queria? Muito, pô, demais. Adoro vocês aí. Galera, vamos falar de alguns artigos acadêmicos que eu acho que pode esclarecer muitas das dúvidas que aparecem aí no chat. O professor Jay Ritter, ele tem um estudo acadêmico chamado Economic Growth e Equity Returns, que ele mostra que não tem relação nenhuma entre o crescimento macroeconômico e o retorno das ações. E tem outro artigo que eu gosto muito... E eu explico, tá? Primeiro, crescimento é só um dos atributos que uma empresa tem que ter para criar valor. Se ela tem muita competição e não tem ROI, é ruim. E outra, se aquele crescimento já estiver no preço, também é ruim. Então, muitas vezes você tem um país que cresce menos, mas está tão barato que cria valor. E tem um outro artigo também do Matthew Billett e do Lopo Rego, chamado Glamour Brands e Glamour Stocks. Então, aquelas empresas que a gente conhece a marca, vamos botar um exemplo aqui, a Louis Vuitton. A gente acaba transferindo essa percepção do produto para a ação. E a gente tem que ter muita clareza que a gente está comprando lucros futuros quando a gente está investindo. E não confundir essas coisas. Esse dia atendi um cara no meu direct lá, que ele falou assim, adoro ser sócio da Apple, da Microsoft, do Facebook, da Tesla. Eu falei assim, por que você não compra o ETF, então, da média? Ele falou assim, não, mas eu me sinto mais dono quando eu tenho essas ações na minha mão. Ou seja, é um viés emocional que a pessoa está trazendo para os investimentos. Assim como tem muita gente que está vendo que fundo imobiliário está barato agora, mas como tem um viés de herança, ou seja, já tinha esses ativos, tem medo de sobrecarregar a exposição nesses ativos, e aí evita se aproveitar dessas oportunidades. Olha que interessante que você está dizendo. Em fundo imobiliário, às vezes acontece uma situação inversa. Eu tive um contato de uma pessoa que veio aqui a São Paulo e visitou um empreendimento em que o gestor está lá próximo e o ativo objeto está lá próximo também. Ele saiu muito mais seguro ao ver o ativo objeto. Então, o fundo imobiliário tem uma tangibilidade que às vezes ajuda mais, entendeu? Do que nas ações, porque a Apple o cara associa com o iPhone, etc., mas não necessariamente pode ter um resultado bom. Estou dando por hipótese, tá? Agora, o fundo imobiliário, a materialização da localização, entender a dinâmica da cidade, a convergência de fluxo, etc., pode agregar valor. Então, por isso que não existe regra absoluta, né? A gente tem que ir moldando. E fundo imobiliário, ele é diferente por isso também. E para sair um pouquinho de mindset, sair um pouquinho de filosofia, mas entrar um pouquinho na estatística, para demonstrar essa história de renda fixa e renda variável, particularmente, né, renda variável, sair dela. Eu sei que são muitos, então vou pedir que vocês se resumam no máximo 10 nomes de cada um, né? Ou as pessoas que ficaram bilionárias com renda fixa. Podem ir, vamos nós. Né? Questão interessante essa, né? E as que ficaram com renda variável provavelmente lidaram bem com tudo, com a alta, com a baixa. Tão simples quanto isso às vezes, né? Se você pegar a lista da Forbes, 99% das pessoas ou são donos de imóveis ou donos de ação. É isso. Daí o cara ficou dono de ação ou investindo ou criando aquela empresa. Não tem muito segredo. O Bassi, o pessoal está perguntando aqui sobre fundos imobiliários e papéis de shoppings. O que você pensa a respeito? Vão recuperar, que é música para ouvir de todo mundo, né? Achava que nunca ia recuperar. Vendas acima de 2019, mas não tem rendimentos acima de 2019. Tem um pouco de... Assim como tem um pouco de inflação no sistema, né? Tem que atravessar o sistema para parar de causar inflação. Tem um monte de problemas de inquilino, prejuízos históricos que precisam ser expurgados do sistema para começar a pagar rendimentos como antigamente. E
fundo de shopping é fundo de tijolo, e fundo de tijolo sofre com Selic. Então, mesmo que pague rendimento, talvez não tenha o preço de 2019 por algum tempo. A gente Tão simples quanto isso. vai virar a frase agora virá isso. O slogan da live de hoje, tão simples quanto isso. A gente ouviu isso hoje lá, que é o shopping melhorou, mas os lojistas ainda não. Né? É sutil, mas tem um negócio bem interessante aí por detrás. O que o Basti falou, né? Você tem uma venda melhor que a 2019, fato, em várias operações. Mas o resultado operacional líquido, que se eu quiser falar mais bonito é o NOI, né? Ele ainda não recuperou porque ele depende de outros fatores, dos descontos, do fluxo de estacionamento, de uma série de coisas, de concessões que eu tive que fazer. Então tem uma série de coisas. Mas, como eu estou falando, o shopping melhorou, mas ainda não temos isso na veia do lojista. Em alguns casos, XP Malls que está aí para nos mostrar que 2, 3 operações deles estão, em todos os sentidos, muito superior a 2019, porque tem uma demanda reprimida muito grande, especialmente em São Paulo, que destrava. Mas como tem vários fundos de shoppings que regionalmente são mais diversificados, em nem todas as capitais, você tem essa mesma intensidade na retomada. Fiquei até curioso, quais shoppings do XP? Catarina e o Cidade Jardim. O outlet lá, Catarina e o Cidade Jardim. Entendeu? Então, assim, curioso. Será que tem a ver com o perfil socioeconômico das pessoas que compram? Tem tudo a ver, eu acho. O perfil socioeconômico, localização, uma série de coisas. O público A sofreu. Porque o público A, e tem um detalhe, o público A ainda não está podendo viajar para o exterior como ele gostaria. Então, quando você libera ele na cidade como essa, que tem um poder aquisitivo muito forte, por exemplo, o Tiuli tá indo lá direto ali no shopping Leblon lá, né, Tiuli? Mais do que ia, né? Total. A gente vai aqui muito no Village, né? Mas eu participo do conselho de um shopping aqui no Rio e a gente viu que o efeito Uber diminuiu em 25% o tráfego no estacionamento. E aí você tem que entender dentro dos shoppings que você está investindo quais tinham mais dependência da parte do estacionamento ou não, tá? Eu acho que tem um viés emocional também aí na questão dos shoppings, é que muita gente achava que isso era garantido. Aí encontrou a realidade e viu que nada na vida é garantido. E agora tem medo de voltar, assim como uma pessoa que foi desiludida amorosamente um dia e nunca mais quer namorar. Eu acho que tem um pouco desse viés aí. Pessoal, eu queria pegar uma pergunta, provocação boa aqui, que basicamente é a encarnação do Twitter. Eu estava pensando numa pergunta nessa ordem aqui. Não, é a pergunta de encarnação do Twitter no sentido das perguntas que vocês devem receber o tempo todo. Eu, Greg, recebi uma herança inesperada. Uma tia minha morreu e me deixou, graças a Deus, depois de morta, R$200 mil. E agora, tô olhando para 2022 e tal, beleza. O que eu faço? Eu queria que cada um fizesse rapidamente uma dica de mesa de bar, assim. Eu procuro você desesperadamente e falo, Bassi, 200 pau. O que eu faço com essa grana? Cara, põe na renda fixa e começa a estudar. Você não vai conseguir fazer nenhum investimento sério se você está fazendo essa pergunta aleatória numa mesa de bar. Muito bom. Esse é o André Bassi, hein? Que isso. Excelente. Eu acho que essa é eu acho que ele respondeu de um jeito certo para a pessoa que é leiga. Agora, se eu ganhasse esses R$200 mil, eu compraria nas estatais todas. Né? Agora, você recebeu da sua tia que Deus tem. Eu invisto na carteira que eu tenho. Todos os ativos que estão na minha carteira eu quero ter. Os que eu não quero ter estão fora da minha carteira. Ponto. Não tem por que eu mudar nada só porque tem esse R$1 a mais não veio do salário. Fazendo uma brincadeira, né? Para deixar a live mais leve, para o pessoal não ficar tenso aí, né? Tem aquela brincadeira. O que você faria que você recebesse 200 mil? Não, eu pagava minhas dívidas, né? Tá bom, boa. Mas e com o resto? Não, o resto eu pago com o 13º. Bom, agora falando sério, eu acho que a primeira coisa, mesmo sendo especialista, tá? Eu acho que você não deve fazer aportes, porque 200 mil você colocou como valor de vulto alto. Pode ser para alguns nada e para outros muito. É que para a média das pessoas, 200 mil é uma grana. Ótimo. Primeira coisa, não faça rápido. Boa. Seja lá o que você for fazer, não faça rápido. E aí entra uma segunda parte da sua resposta. Se você for alocar em múltiplas classes, eu acho que aí tem que ir nessa tese do Thiago. Margem de segurança, essa questão de preço, onde você enxerga muito. Hoje, incrivelmente, fundo imobiliário, eu coloquei nas minhas redes sociais, está um mar de oportunidades.
Se você quiser comprar um fundo que tem assim um yield bom e um potencial de valorização alto quando tudo isso resolver. Um fundo, porque hoje tem uma coisa que ajuda muito, que é o carrego positivo, certo, seu Bassi? Certo. Então, hoje, meu amigo, para fundo imobiliário, eu vou falar a verdade para você. E é o que você faria com essa grana se você recebesse hoje? Sim, com certeza. Isso que eu acabei de falar é exatamente isso que eu faria agora, recebendo um dinheiro de vulto alto. Antes de passar, eu quero contar essa história que é real, para demonstrar que a resposta realmente tem a ver com isso. Um parente meu chegou em março para mim e falou que estava incomodado com o retorno de poupança, né? Por óbvio. Preciso investir isso, preciso investir isso. Investir dinheiro de família é um inferno na terra. Então, o que eu fiz? Tá aqui um cartãozinho. Eu negociei com um gestor lá, aceita esse parente meu que tem pouco dinheiro, era 100 mil reais. Faz uma carteira administrada para ele, por favor. Cobrei um favor lá. O cara fez. Passou um tempo, esse parente falou que ganhou 4% no mês, estava todo feliz. Estranho, né? Ganhar 4% não é o tipo de coisa que a gente espera de uma carteira administrada. Caiu a ficha depois, no mês seguinte, quando ele falou para mim que caiu o rendimento. E no mês seguinte que empatou, que ele tinha colocado 100 mil e estava com 100 mil. Caiu a ficha que a carteira administrada dele envolvia renda variável. Calhou que o primeiro mês subiu e os outros meses não subiu. O cara estava insatisfeito com a poupança. Passei um profissional, fez carteira administrada, eu até olhei a carteira tranquila pra caramba. O cara estava insatisfeito com o retorno da carteira, né, não estava subindo. E o último papo que eu ouvi desse parente é que ele talvez entre com o negócio de comprar imóvel com a família. O cara estava incomodado com o retorno numérico da poupança, ficou incomodado com o retorno numérico da renda variável, e talvez agora coloque todo o dinheiro em negócios imobiliários do interior. E eu acho que agora ele vai encontrar paz, porque ele vai ter um ativo que não tem retorno numérico nenhum para ele se incomodar. E não tem liquidez. E outra coisa, aí entra naquele, agora o pessoal pesquisa aí depois, John Arilaga, né, que fala muito sobre essa questão de ciclo de competência. Ele fez fortuna, bilionário, investindo num raio de 2, 3 quilômetros da Universidade de Stanford. Ele se especializou naquilo ali. Pior coisa que tem é você querer aumentar o ciclo de competência de uma pessoa que não tem capacidade técnica, filosófica de investimentos, experiência. É complicado. Por isso que o trabalho que a gente faz aqui na Suno, eu escrevo muito isso nos relatórios, que é de formação de investidores. A carteira recomendada é uma bússola para você ter um ponto de partida de estudo. Porque ele recebeu uma recomendação pronta, pura e simples. Olha o que deu. Sim. Agora, para a gente preparar esse parente do André para se tornar um investidor, demora. É live, entrevista gestor, e tira dúvida no direct, sim, e tira dúvida no céu. Então, assim, tem um propósito esse trabalho todo, né? Então, não é fácil. Formação. O pessoal está perguntando aqui, não sei se procede isso aí, Bassi, mas estão perguntando para você falar a história da viúva do fundo imobiliário. É uma história real também essa. Queria ouvir, na verdade, antes ali, mas, tá bom, mas só para não perder o ponto. Estava morando em Brasília ainda e eu era conhecido de um escritório filial da XP lá. Dava assessoria para eles, dava aula para os clientes, para agradar cliente. Um belo dia chegou um cliente lá que era uma viúva, né? Ou o cliente morreu e a viúva foi lá acertar o que precisava da corretora. O marido deixou para a viúva cotas de um fundo imobiliário chamado BBFI11, BB Progressivo 1, né? Não tem o nome, mas a gente chama de Progressivo 1. É um fundo imobiliário do Banco do Brasil que 10 anos seguidos pagou o rendimento e era o único investimento. A corretora tentou diversificar os investimentos e tal, mas coincidiu no primeiro para o segundo mês de fazer isso. Foi a tal de assembleia do BBFI para fazer as obras. Para fazer as obras que os cotistas se recusaram de fazer a obra. Nisso aí deu uma Estão tentando de novo agora fazer a obra. Sei. Nisso aí, o banco entrou com um processo e perdeu, ele pagou uma multa para sair. O fundo imobiliário de um prédio só, 2 mais 2 prédios, o inquilino saiu, pagou uma multa. Essa multa aumentou o rendimento. Aí jogou lá em cima. A viúva mandou na hora a corretora parar de vender esse negócio que 10 anos ficou pagando rendimento e agora estava dando um surto de rendimento. Eu soube dessa história, eram 9 parcelas de rendimento majorado, alguma coisa assim. Quando eu, por acaso, fui visitar a gestora, era o 9º mês. No dia seguinte, a desgraça despencou. Não deu nem tempo.
Para e pensa pela perspectiva da viúva. O patrimônio deixado pelo marido, um negócio que funcionou 10 anos seguidos, aumentando o rendimento ao longo de anos. O nome do Banco do Brasil. Nos últimos 9 meses ainda dobrou, para quase triplicou o rendimento, e a corretora vai lá e estava vendendo isso aí. Por um dia, estava todo mundo certo ou errado por um dia. História real. E queda forte, viu? Caralho. Que saiu, 4.500 para 1.000 1.000 e pouco. 4.500 a cota. Inclusive, Tiúlio, um dos prédios fica aí perto de você, assim, perto, que eu digo maneira de falar, né? No Andaraí, aquele prédio que tem um cofre e tal. E tá uma briga com esse cofre, inclusive, agora. Mas eu quero botar 200 pau na mão do Tiúlio e saber o que ele vai fazer com essa grana. Tá, vou falar aqui então as empresas, tá? Compraria a metade da carteira em ações do Brasil, entre Copel, Sanepar, Transmissão Paulista, Energias do Brasil, Banrisul, Neoenergia, Graziotin, Alupar, Copasa, Banco do Brasil e Log Commercial Properties. A outra metade eu compraria num ETF chamado VIOV, que investe em empresas small caps de valor nos Estados Unidos. Direto Rapaz, assim. tá com a listinha pronta mesmo. Pô, Parabéns. Tiúlio, achei que você fosse colocar pelo menos uns 10 cruzeiros aí nos fundos imobiliários. Pô. Então, pois é. Eu tô Chama esperando, seu cara, o irmão, IPO da Não, seu- Sumo. Seu irmão, É para isso que eu tô guardando meu caixa. o Stefano não tá aí, não? Chama seu irmão para responder essa pergunta aí. Ele tá aqui no chá de bebê que a gente está aqui. Ah, é? Muito Então, fã do Uma beleza. Bassi. provocação boa essa. Eu Eu também, vi que claro. várias pessoas colocaram aqui ações ou fundos imobiliários. Essa é um falso dilema? É, total. É. Total. É a mesma coisa que você falar assim, você quer abrir uma padaria ou você é dono do imóvel locado padeiro? Mas o Posso dinheiro é botar, limitado. posso botar um tempero nessa pergunta? Pode. Que eu já fiz esse estudo. Se você tivesse que escolher entre ações de shoppings e fundos imobiliários, donos de shoppings, escolher um veículo, qual seria? Ação de shopping, provavelmente. Depende do momento. Hoje, historicamente, vamos lá, Tiúlio, historicamente, realmente, os fundos imobiliários performaram melhor. Nesse momento, talvez eu compraria ações, porque eu acho que elas apanharam bem mais, cara. É isso. Assina embaixo que o Thiago falou. Se você tiver que escolher. Então você está comprando ação de Não, fundos? não, porque eu não sei nem os códigos, entendeu? Mas Eu te ensino. Mas assim, o momento hoje, em tese, seria mais favorável para properties em geral. Porque é ridículo, né, Barão? Você pega lá uma Aliança Sonai, quanto que tá valendo o metro quadrado? Sei lá, agora 7 desatualizou. mil reais, 8 mil por reais? aí, é. Quanto que é qualquer fundo imobiliário? 14, é o dobro. É. 12, 14. Então, assim. E a venda por metro quadrado nem é tão diferente. Não. É porque a estrutura de capital de um fundo imobiliário é muito mais leve. Eu acho que todas essas empresas deveriam ser despedaçadas Em fundo imobiliário. Assina embaixo. É que a palavra despedaçada parece ruim, né? Parece que a gente está pegando um vaso e quebrando. Teve a história da BR Malls, né? Você pode explicar. Mas, eu acho que isso aí deveria acontecer em quase todas as empresas que têm propriedades. Os fundos imobiliários, como o Tiúlio falou, se provaram como o melhor veículo para ser detentor de imóvel. O grande desafio é a governança. Como que você tira o imóvel, bota num fundo e a gestão do imóvel continua boa. Pessoal, antes de continuar aqui para a parte final do nosso papo, não se esqueçam que a gente está na nossa Black Friday antecipada da Suno. Estou olhando para a câmera certa? Nunca sei. É a câmera certa. Tem que ter É a câmera 14. Você estava olhando, então, você tava olhando para 10 16. câmeras aqui. A câmera 14. Para você que está me vendo agora na câmera 14, pega o seu dedinho, meu amigo, que está mandando as perguntas, que está dando like. Se você não deu like, não se esqueça. Mas clica na nossa descrição da nossa live e também no nosso chat para você ter acesso às nossas promoções da Black Friday antecipada, que está acabando. Faltam poucas horas para ela acabar, inclusive. Claro que vai ter a Black Friday, mas não dá para dizer que a Black Friday vai ser melhor do que a Black Friday antecipada, tá? É um negócio arriscado e tem os nossos balanços. Foi o que ouvi falar nos comentários aqui, não sei. Se você não perdia tempo, aproveitava. Lembrando que nós temos vários pacotes diferentes em promoção. Tem o Premium, tem o Internacional, tem também o Small Caps e, claro, a Suno Black está disponível. A Suno Black é importante que ela não fica disponível durante o tempo todo, mas ela está disponível agora. Ela abarca todos os nossos relatórios, todos os encontros de dúvidas com os analistas, todos os relatórios macroeconômicos, enfim, tudo que você quiser está lá na nossa assinatura Suno Black, tá bom? Clica aqui, não perca nada. E o Thiago tinha que dar um recado. Não? Rapaz. O Tiúlio, vazou. Bem aí, Tiúlio. Eu acho que é uma vazou. oportunidade aí para a gente se despedindo, né? Foi uma live aí longa, 1h30.
né? Rapaz, Então vamos fazer na ordem aqui, daí o Tchuli deve estar esperando lá para ir no chá de bebê. Vamos deixar para ele se despedir. Comer uns docinhos lá. Quero agradecer aqui muito o convite do Thiago, toda a Suno aí. Estou sempre de portas abertas aí para receber vocês. Quero deixar uma mensagem para a galera, para não ter medo de investir por longo prazo. Eu tenho aqui milhares de alunos e eles são mais inteligentes do que eu. Talvez o meu grande superpoder é que eu não me emociono nesses momentos. Quando a onda vem, eu vou de cabeça nela, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, qual que é o segredo para você ficar emocionalmente mais tranquilo? Estudar mais. Quanto mais você estuda, mais clareza você tem sobre as coisas, menos risco você percebe e mais você ganha. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Manda um abraço pro seu irmão, viu? E você já tá dormindo aí com a nenenzinha nova? Já tá dormindo direitinho? Já regularizou o sono? Eu acho que sim, mas o Stefano tem uma dinâmica própria aí. Tá certo. Então tá bom. Então, posso deixar uma mensagem final? Pô, claro. 2. Parafraseando. Então, todo mundo entendeu? O nosso amigo Warren Buffett mostra na caneca aí, ó. Don't bet against fundos imobiliários. Não aposte contra os fundos imobiliários. Excelente, Bassi. Agradecer o convite, né? Agradecer, né, o tempo. E, cara, bolsa é assim mesmo. Eu não sou tão velho assim de bolsa e já vi trocentas quedas. Você deve, né, novamente, lembrando aqui, você deve rezar aos céus por uma crise no meio da sua carreira de investidor, se você tiver sorte 2. No Brasil, a gente não tem esse problema. Não, exato. É impressionante. Cada 5 anos, o investidor pode ter a oportunidade de aprender a criar o sangue frio do Uli e passar por essa lombada. Converse com alguém que invista há mais de 5, 7, 8 anos e veja para ele te falar como é que foi a evolução patrimonial e da renda dos ativos. Muito possivelmente, nesses 8 anos, tiveram episódios gravíssimos no Brasil e no mundo, e muito possivelmente essas pessoas trabalharam, geraram riqueza, compraram mais cotas, compraram mais ações e aumentaram os seus dividendos. Então, se você pegar o cara que investiu no pior dia da história da humanidade, no pior dia da história do Brasil, ele foi lá e comprou Ibovespa, foi lá e comprou SP500, ele tem mais dinheiro hoje do que tinha naquela época. O André Bassi fala isso direto em lives, as coisas. Ele é um filho da alta, né? Ele usa essa expressão. Ele entrou no mercado de fundos imobiliários na alta. Quase topo, e né, na época que o pessoal só entrava na alta, né? Subia a bolsa, né? Subia o número de investidor, né? Caía a bolsa, caía o número de investidor. Não está acontecendo isso ultimamente, é um progresso, ó, um progresso impressionante. Thiago? Queria aqui agradecer a presença de todos, nossa equipe, Baroni, Tiuli, Bassi. Você também, meu. Pois é, tô aqui. Até você ele está agradecendo. Até você está agradecendo. Uma gratidão aqui. E é isso aí. Pode encerrar. Muito Beleza, obrigado. Pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pelos muitíssimos comentários. Não se esqueçam da Black Friday antecipada da Suno, que está rolando agora, as últimas horas, com as promoções. Você paga 2 anos e leva 3 anos de assessoria nos pacotes que estão na promoção. A gente está falando do Premium, do Internacional ou International, se você, como o Baroni aqui é fluente em inglês, né? Total. Como que é que você falou a frase dos fundos imobiliários? Don't bet against fundos imobiliários. Don't bet against fundos imobiliários. Tem nas nossas carteiras, tem tudo isso recomendado, os relatórios, tudo bonitinho e tudo com promoção agora também. E o formato deu certo aqui, hein, pessoal? O pessoal está elogiando bastante. Vamos ter que repetir pelo jeito, hein? Os convites já estão abertos desde já. Só que com o Tiuli aqui. Só que com o Tiuli aqui, né? Quero ver ele tirar a chinelona dele lá e vir colocar uma gravata aqui em São Paulo. Pode vir chinelo também. Pode. Deixa. Ele tem essa licença poética aí. Bom, é isso, pessoal. Uma excelente noite para todos vocês. Bom descanso, bons negócios sempre. E vamos que 2022 está batendo a porta. Obrigado.